Olá você, tudo bem? Nós hoje temos um novo tema, né, Paulo? O nosso tema hoje é espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo número 12, verso 7 diante, diz assim: Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, e o Senhor me respondeu: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, o que é o espinho na carne? Não sei. Não sabe, Paulo? Se me deu 10 minutos, eu em menos ainda. O que você poderia falar um pouco sobre a questão do espinho na carne? Vendo o texto, o que eu entendi? Paulo teve uma visão gloriosa Hum, do terceiro céu. Mas então foi dado algo para atrapalhar ele, um mensageiro de Satanás, para atormentar ele. hum. E aquilo não sairia dele, por causa que a graça de Jesus já bastava para ele, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Eu pesquisei um pouco e vi 3 interpretações principais para Uhum. este trecho. Primeiro seria uma doença física, provavelmente relacionada à cegueira de Paulo, que teve 3 dias cegos depois da visão de Cristo, andando no cavalo. Então talvez aquilo seria um problema de visão, alguma coisa do tipo. A segunda é a perseguição e adversários, que tipo fala um mensageiro de Satanás. E a gente vê também, tanto no vídeo passado, Uhum. que tinha muitas críticas, também havia muitas perseguições, prendiam ele, muitos adversários contra ele. E a terceira interpretação principal são aflições espirituais ou psicológicas, tipo como se fossem tentações persistentes, um espinho na carne, aquilo que tenta ele, atormenta ele. E para a sua visão, o que seria esse espinho na carne? Não Qual sei. dessas pontas? Então, na realidade, querido, o mais importante é você entender que a própria Bíblia responde. Tem até mais um ponto ainda que coloca que ele era afeminado, né? Alguns colocam também. Mas na realidade, não é isso. A realidade é por causa de uma enfermidade. Imagine você, um pregador que ora, os outros são curados, recebe a cura. E ele mesmo ora e Deus fala: Não, a minha graça te basta. Se você pegar lá em Atos capítulo 9, quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor e ele fica cego, ele vai para a casa de Ananias. No grego, várias situações de Jesus curando, a palavra é cura, né? Cura mesmo, literalmente. Mas ali em Atos é recuperar. Recuperar é ter a visão, mas não na sua totalidade. A sua visão, ele consegue enxergar, mas fica com uma deficiência, um déficit de visão. Agora imagine você, um homem pregador do evangelho, anunciador do evangelho, né? Todo esse processo, que gosta de ler, precisa da leitura e tendo essa dificuldade, não tinha isso aqui, ó, óculos na época. E chamo sua atenção então no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, abre aí, capítulo 4, verso de número 12, que aí passa, que aí eu falo assim, a própria Bíblia, ela responde. E a melhor resposta vem da Bíblia, olha. Sei de qual eu sou, pois também sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis, olha só, vós sabeis que preguei o quê, Paulo? Verso 13. Minha versão é diferente, pai. Preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade
física, né? Posto que a minha enfermidade na carne não foi tentação. Então, essa enfermidade não era uma enfermidade interna, era uma enfermidade externa, a qual as pessoas poderiam ver, né? Não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, né? Aí o 15 vai mais longe ainda. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível, olha só, se possível fora, teria arrancado os seus próprios olhos para nos dar. Então, Paulo está colocando aqui algo que revela o seu espinho na carne. Ele fala assim: se fosse possível, vocês arrancariam os teus próprios olhos para me dar. Então, o espinho na carne de Paulo, segundo a própria Bíblia, em Gálatas 4, de 12 a 15, é a dificuldade da visão da época, por não ter os recursos que nós temos hoje. Mas isso limitou Paulo de pregar o evangelho, Paulo? Não, Por quê? porque ele pregou o evangelho. Porque assim, o que o texto está trabalhando em 2 Coríntios, que todos nós temos um fator limitador. É importante entender onde isso se aplica em nossas vidas. Qual foi o propósito desse espinho na carne? Primeiro, é evitar o orgulho. Paulo teve diversas revelações espirituais, principalmente aquela primeira: Saulo, Saulo, porque me persegues? Isto em um homem natural traria orgulho para si mesmo. Então, Deus colocou aquele espinho na carne, que seria a enfermidade nos olhos, para que ele não venha se orgulhar. Segundo propósito, é porque ele dependesse apenas da graça de Deus. Não buscasse uma saúde terrena, mas apenas a graça de Deus já nos basta, o amor de Deus já nos basta, porque isso nos é loucura. Nós mereceríamos o inferno, não importa o que nós fizéssemos, porque nós devemos um sacrifício de um homem perfeito, nós não somos perfeitos. Então não importa o que a gente faça, a gente seria levado à condenação. Mas a graça de Deus, o amor dele nos salvou dela. Então para que a gente vai querer algo a mais se nós temos a graça já nos basta. E também para ter a humildade, que mesmo com tantas relações sendo um pregador, um apóstolo, do grupo dos apóstolos, tendo a humildade e reconhecendo que ele tem um espinho na carne. Agora uma aplicação prática. Todos nós temos espinhos. Todos nós temos alguma dificuldade, algum desafio, mas a graça de Deus, o poder dele não nos impede de fazer a nossa vocação, o nosso ministério. Nós fomos eleitos para alguma coisa, não é um espinho na carne que vai nos parar. Outra, a resposta de Deus, que minha graça te basta, mostra que a suficiência está em Cristo. Para que você vai buscar tanto coisas terrenas, tesouros terrenos, coisas que... Eu tenho uma frase que eu ouvi, que é: se algo não é eterno, aquilo vai ser eternamente inútil. Tipo, vai durar para sempre, mas esse sempre não vai ter aquilo que você tanto trabalhou. Mas sim, aquilo que você trabalhou a respeito com a graça de Deus, isso sim vai ser eterno. E outra, as nossas fraquezas não são para nos desqualificar, mas sim para mostrar o poder de Deus atuando em nós. Se nós já fôssemos perfeitos, Deus não teria nenhum testemunho em Deus não ter dado seu poder, mas as nossas fraquezas mostram o tamanho do poder de Deus superando qualquer adversidade em nós. Para finalizar, querido irmão, Moisés, pesado de língua, Jeremias, uma criança, Paulo, dificuldade de visão, mas nenhum deixou a sua vocação, o seu chamado de lado. Então, pare de dar desculpa, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho,
a tempo e fora de tempo, né? O fator limitador, o calcanhar de Aquiles, todos nós temos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa justamente aonde você é fraco, fazendo você ser forte no Senhor. Deus é um Deus terapêutico, diz lá em Joel, digo fraco e eu sou forte. Então, anuncie o Evangelho, prega o Evangelho. Se você não concorde, compartilhe, coloca aí nos comentários, né? Então, a verdade está em Deus. Amém? Deus abençoe, nós ficamos por aqui, né, Paulo? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. A graça te basta.